como se houvesse para o homem uma capacidade de livre-arbítrio, ainda que ilusória, mas não é o momento da gente falar disso. Você vai ver que o livre-arbítrio é uma ilusão criada pelo ego. Quem faz isso? Eu sei que são perguntas que você habitualmente você não faz, mas à medida que você vai mergulhando e começa a ver essa atividade, você começa a reconhecê-la e as suas percepções, quando você volta à superfície, serão outras. E aí talvez você fale para aquelas pessoas que estão na superfície sob o casco da sua frágil embarcação e diga, gente, tem algo lá embaixo que vocês precisam ver. Não, essa aqui é toda a realidade. Não há nada lá embaixo. E aí você os compreende e volta a mergulhar. Porque agora você não pode mais negar. Você viu. Devido ao nosso protetor dessa existência. Devido ao nosso protetor e ditador, esses impulsos inerentes que seguram essa individualidade chamado ego. E aí você vai ver o que acontece. E aí as acusações e os julgamentos, culpar o governo, as pessoas, esse presépio cai. Esse teatro passa a ser uma existência de autoinspeção. Não se cria nada externo para se completar internamente. Se completa e se preenche internamente para ser manifestado o poder dessa consciência fundamental. Quando ele percebeu isso, a individualidade dele foi desmantelada em percepção. Ele se sentiu um com tudo e tudo com ele. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que acompanha o canal Insights Paulo Poli, eu estou num projeto lendo as Cartas de Cristo pela primeira vez após 10 anos de leitura, de estudo, de vivência. Nós não estamos em julho, nós estamos em abril, mas a temperatura despencou por aqui. E aí estou usando esses acessórios, assim como as máscaras que nós usamos nessa vida e nos confundimos com ela. Então a gente precisa tirar esses véus para estar reconhecendo a nossa essência. Nós estamos na superfície do mar, olhando o horizonte, em embarcações frágeis, transitórias, que sofrem com essas interações temporais. A nossa embarcação sofre com a chuva, com os ventos, e a gente acha que essa superfície é toda a realidade. No entanto, essa superfície é apenas um reflexo, uma sombra do mundo essencial, do mundo fundamental que está sob esse casco, sob essa embarcação frágil, que são e que é a verdadeira realidade do nosso ser. É preciso mergulhar nessa superfície e adentrar e aprofundar para conhecer e reconhecer aquilo que está na profundidade, que é o fundamento da nossa existência, dessa existência transitória. Uma vez que nós conheçamos o nosso ser, a nossa essência, inevitavelmente essa perspectiva, quando você retornar para a superfície, ela será outra, inevitavelmente. E você vai olhar a superfície de outra maneira. Essa perspectiva, essa alteração dessa visão, dessa percepção, muda tudo. Não há como voltar atrás.
para uma consciência que se expande, para uma persona que desperta para si mesmo e começa a se auto-inspecionar nesse processo. Então, reconhece que as mazelas, as inadequações, as revoltas, está tudo dentro de si mesmo. E aí você acaba olhando o mundo tal como você é. Uma ilusão buscar alterar o efeito, o reflexo. É como você não gostar da imagem que reflete no espelho e quebrar o espelho. Não. Para que possamos mudar o reflexo, aquilo que vemos, precisamos mudar a nós mesmos, a essência, o fundamento. E para se lançar nessa jornada, você precisa de uma bússola, você precisa de um manual, você precisa de um mapa para achar a si mesmo diante de tantas seduções falsas, ilusões que te enganam. Você precisa de um conhecimento verdadeiro que te sustente nessa jornada. Para isso, eu te convido a mergulhar, sim, no conhecimento das cartas de Cristo. Um livro que eu tenho como manual da minha vida e tantas outras pessoas, e um livro que, ao longo da jornada, ele sempre é inédito. Por quê? Porque ele traz uma percepção para além da condição humana. E nós estamos nessa embarcação. A nossa condição humana nos coloca na superficialidade da vida, numa experiência da qual nós não sabemos o propósito, o verdadeiro propósito, a jornada. E então nós precisamos acreditar, e ao longo desse caminho as provas virão. Não tem como eu te convencer que as cartas é o único mapa. Você precisa caminhar você mesmo com esse mapa na mão, com esse conhecimento na tua mente, e as provas inevitavelmente estarão ao longo da tua própria caminhada. Um caminho solitário, um caminho de despertar, de perceber as coisas, não como um objetivo, como uma meta. Eu sempre gosto de dizer para quem anda de moto, quando eu não faço mais, mas já fiz, e talvez você entenda, quando você chega no destino, a viagem acaba. Porque aonde está o prazer, a satisfação, o aprendizado? No próprio caminho. As pessoas falam de iluminação, eu não sei o que é isso. Eu só sei que ao longo do caminho, essa luz se faz parecer. Você experimenta elas. Talvez você não enxergue ao longo do caminho como uma iluminação, mas você enxerga que anteriormente, a trilhar esse caminho, você estava na escuridão. E agora você vê um pouco mais, ainda dentro de uma perspectiva parcial, porque você está numa condição humana, você está na superfície, mas você já mergulhou e voltou para pegar oxigênio. E você vai mergulhar mais, e mais, e mais. E cada vez que você volta à superfície, você volta com um novo entendimento, algo que você acessou como fundamento e não como reflexo. E aí, a imagem no espelho começa a refletir algo diferente, algo que até então você não conhecia, algo que até então você não percebia. E aí você começa a aproveitar esse caminho, essa grande jornada chamada vida. Eu te convido para mergulhar comigo
mergulhar nessas profundezas desse oceano vasto e profundo. As cartas de Cristo, a carta número 1. Hoje eu vou falar da página 40, aonde Cristo começa a ser impactado por esse choque, daí que ele também estava, de certa maneira, na superfície. E o que esse impacto com esse conhecimento novo que ele se deparou, o que ocorreu com ele? Ele começou a enxergar a vida por detrás de o microcosmos que reflete no macrocosmos. Aquilo que você vê, existe um contexto enorme, gigantesco, para que essa experiência aconteça. Para que você olhe no espelho, veja o reflexo e chame de eu. Vamos lá? Na página 40, da metade para baixo ali tem um parágrafo que começa, foi naquele momento. É esse parágrafo que eu não li no último vídeo. Então acompanhe todos os vídeos. Não necessariamente você precisa acompanhar todos. Você pode... Eles têm sentido por si só, cada leitura dessa. Mas se você quer acompanhar o livro inteiro, nós estamos na página 40. Foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinham sobre o ambiente. Ao exprimir um comando, ou mesmo uma crença, e ainda mais impressionante, foi a abertura da minha mente, a compreensão em consciência cósmica de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina, tornada visível, no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pelas atividades do pensamento humano, o reflexo do qual eu te falei. À medida que essa consciência vai se alterando, as experiências trazidas e atraídas para essa consciência vão mudando, porque a experiência da vida nada mais é que a semelhança da tua consciência, o que ela precisa para galgar uma ampliação, uma evolução. Sempre que eu falo em evolução, saia desse contexto mundano superficial, de sucesso. Nós estamos falando de voltar para as características da nossa fonte, da onde nós fomos extraídos como ser. Nós estamos falando de amor puro, de características inerentes ao poder criativo, que nós vamos falar um pouquinho adiante. O que é o poder criativo? O que seria esse poder criativo? Nada mais que as características fundamentais da nossa essência. Você sabe o que é isso? Você está experimentando as características dessa essência ofuscada pelos seus desejos, dos impulsos do seu ego, assim como eu. À medida que você vá, que a sua perspectiva, que você vai se aprofundando, que você saia dessa superfície mundana e você começa a ter um novo conhecimento, as suas crenças vão se alterando. Por isso é preciso uma mente aberta, uma mente fechada, é como uma rocha. Não há o que fazer, não há como penetrar. Eu não leio isso aqui, eu não leio esse conhecimento, eu não faço esse trabalho do qual intuitivamente eu fui impulsionado para te convencer. Não, isso não é possível. Isso não é possível. Eu só posso... As cartas só podem tocar aqueles que estão confusos, que se questionam se essa vida, se essa superfície do mar é tudo, se é esse horizonte, outras embarcações. Será que é só isso? E sob esse casco, o que tem mais lá? É essa curiosidade inata
é essa curiosidade de que está em dúvida nessa superfície se tudo aquilo que vê é o que é. É para esses que as cartas serão tocadas. Para outros ainda não. Não há julgamento nesse processo. São frutos que não estão no momento, que não amadureceram ainda. Todos os frutos, essencialmente, são iguais. Alguns estão no momento de amadurecer e cair, e outros ainda não. Compreendi que não havia nada sólido no universo, que tudo o que era visível estava manifestando um estado de consciência diferente, que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. Veja, um estado. Da mesma maneira que uma água está no estado líquido e pode estar no estado sólido, né? E pode evaporar, ela muda de estado, porém ela continua sendo água. Assim é a nossa consciência. À medida que ela vai se expandindo, ela muda um estado de percepção. E aí a perspectiva se altera. E aí as suas intenções e as suas ações se alteram. Essa é a timeline, por assim dizer, da evolução da consciência. Portanto, toda forma exterior era uma expressão da consciência interior. Compreendi que a vida e a consciência eram um e a mesma coisa. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. A consciência era a vida e a vida era a consciência. E era o poder criativo de ambas, mente universal divina, mais além, dentro e por trás do universo, dentro de você, acima de você e ao redor de você. Apenas nós ainda não enxergamos como é. O caminho espiritual vai abrir essa percepção sensorial para além dos teus 5 sentidos que você reconhece. Algo interno que vai se manifestar externamente. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Elas não podiam imaginar uma mente ou inteligência operando de modo efetivo, senão por meio de forma individual. Por isso, os judeus haviam criado uma imagem mental e um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano. Desta forma, era possível para os profetas acreditarem em e falarem da ira de Jeová, ameaças e castigos e da vinda de enfermidades e pragas em resposta à desobediência humana. Mas percebi que estas imagens mentais eram mitos, elas não existiam. Por quê? Uma projeção de uma persona, personificando algo semelhante a ele mesmo. Uma criação humana, não a percepção real daquilo que é. Por quê? Porque estava enclausurado nessa condição humana e projetou uma imaginação baseada naquilo que percebe. Percebi que em qualquer dimensão da existência era a mente, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si. De modo que se deveria reescrever o Gênesis assim. Antes da criação, era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. Ou seja, em equilíbrio e manifestando a sua natureza através de nós, através de tudo. Tendo visto tão claramente, para além de toda discussão, que o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, no infinito do céu e ativo dentro de formas terrenas, fui impulsionado interiormente ao olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalho e pedra. Então, subitamente me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem, na qual crescia todo tipo de plantas,
arbustos e árvores, aves sobrevoando as árvores e animais pastando na relva. Assistindo a esta visão com admiração, vi que as plantas e árvores, cada uma delas, e sim, mesmo os pássaros e os animais, na realidade, eram compostos de centenas de infinitas comunidades de minúsculas entidades trabalhando sem parar. Seus cientistas modernos as chamam de células. Em um espírito de toda harmonia e cooperação para produzir a substância e os diversos órgãos dos sistemas internos e o aspecto exterior das entidades vivas e completas. Imagine você olhar uma parede e enxergar todos os tijolos e toda a cola, né, que cola esses tijolos. Então ele começa a enxergar o que compõe esse projeto, né? As entidades celulares, micro, e a natureza delas. Vamos falar um pouquinho à frente. A perfeição delas, a capacidade de cooperação, de colaboração, de propósito. Contemplei esta maravilhosa atividade por um longo tempo, ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, pensava, quem poderia ter adivinhado que sob a cobertura de pelagem, plumas e pele, haveria tão intensa atividade em diminutas comunidades de entidades, trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes. Aí ele começa a perceber que essas entidades, em bilhões, em cada ser humano, em cada uma quantidade enorme, e nós somos totalmente inconscientes disso, até que o conhecimento chegue, e aí a gente começa a vislumbrar essa sustentação, essa conexão que nos mantém vivos, ativos, em saúde, que sustenta essa jornada para que a tua consciência se expanda, para que você desperte. A condição terrena é um declínio da consciência. Lá para frente ele vai falar disso. É como se o mundo espiritual, em amor, ele não fosse material. A matéria é a consciência que caiu, que houve um declínio dela. E aí ela precisa se manifestar na matéria para retornar ao lugar, ao estado de direito dela. Era a inteligência do trabalho realizado que atraía a minha atenção. Ou seja, por detrás de tudo isso, um trabalho proposital, fundamental, essencial, amoroso, amor incondicional. Assim, compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo, desde a menor entidade, ou seja, desde a célula, né, dentro dos sistemas viventes, até a mais avançada entidade no universo, o homem em si. Então, você veja o potencial do ser humano, né? A maior entidade do universo. Não é pouca coisa, né? Mas veja, potencial. Não o que somos, mas como potencial de alcançarmos, de retornarmos. No sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo divino, no qual estavam os planos e desígnios da criação, como se fosse uma semente, e essa semente carregasse um projeto, e que essa semente precisa desse tempo linear para ela se manifestar e ela expressar o propósito dela.
Vi que esses planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência e poderiam chamar-se de palavras, uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. Aqui ele está fazendo uma analogia, né? Como você se comunica com os outros através de palavras. Essas palavras, elas têm uma intenção e um propósito de expressar. E à medida que você vá, isso é uma percepção minha, à medida que você vai se tornando mais desperto, mais consciente, você começa a ficar mais responsável por essa comunicação. Você começa a abrir a boca para comunicar realmente, e não para divagar, e não para jogar conversa fora. Assim, a palavra original na consciência do poder criativo se manifesta no mundo visível. A palavra e, portanto, o padrão da consciência permanece na mente criativa divina, manifestando-se continuamente em si mesma. Perceba que quanto mais consciente a pessoa se torna, as palavras dela têm um impacto diferente no ambiente. Por quê? Porque o estado daquela consciência manifesta um grau mais elevado de conhecimento. Conhecimento sempre voltado para a característica essencial do teu ser. Amorosidade, colaboração, compreensão, a capacidade de se colocar no lugar do outro. E aí o equilíbrio se instaurando nesse ambiente. Nós vamos falar do poder criativo e você vai entender mais o que é essa evolução. Totalmente discrepante com o que o senso comum da nossa sociedade entende por evolução. Pude ver então que tudo no universo vivia, se movia e tinha seu ser no poder criativo da mente universal, a qual era infinita e eterna, e era a única verdadeira realidade por trás de todas as manifestações da forma individualizada. Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia de e ainda estava dentro deste supremo poder criativo da mente divina. Fiquei maravilhado com toda esta atividade secreta que está sempre operando em tudo o que é vivo, incluindo o corpo humano. Nesse momento, você é consciente, você tem consciência do trabalho que o teu corpo está fazendo? Quando você se alimenta, você tem consciência do trabalho que ele faz para que esse alimento seja sintetizado numa linguagem específica de energia, né? Porque aquilo ali vai ser transformado. E aquilo vai ser transformado em algo que o teu corpo possa usar como energia. Nós não somos conscientes desse processo. Ele é inteligente e ele opera em paralelo, né, com o que queremos, o que não queremos. Ele é autômato, né? Será que nós somos conscientes disso? Nós nem pensamos nisso. Nós estamos conectados lá na superfície, olhando e interagindo com aquilo que enxergamos, aquilo que reconhecemos como verdade, né? E normalmente e geralmente seduzidos, né, por direções equivocadas de uma sociedade. Mas será que esses desejos mundanos nos preenchem essencialmente? Perguntei-me como é que unidades tão pequenas funcionavam de forma tão inteligente, de acordo com os planos específicos, para produzir sem erro a forma proposta, o tronco da árvore, as folhas, flores, frutos, insetos, pássaros, animais e o corpo humano. Tudo, gente. Tudo o que está ao nosso redor. Tudo aquilo que enxergamos e que ainda não temos percepções para ver.
Compreendi com mais clareza ainda que o poder criativo era a própria fonte de toda atividade inteligente no universo. Se o homem possuía inteligência, era somente porque a havia extraído da fonte universal de todo ser. Se você pegar uma colher e tirar um pouco de mel, esse pouco do mel, não vai ser diferente do que aquele mel que está na lata ou que está lá junto com as abelhas. Ele é a mesma coisa. Essencialmente, ele é uma porção menor, mas ele é a mesma coisa. As características dele são as mesmas, numa porção menor. Assim somos nós. Quando você mergulha nessa essência, nesse conhecimento, você começa a perceber essa essência em si mesmo. E, inevitavelmente, você vai sofrer, vai passar por um conflito entre aquele reflexo do espelho que você achou que você era e aquele que você está reconhecendo agora. É um longo caminho, mas a liberdade você vai sentindo a partir do primeiro passo. Além disso, foi-me mostrado que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção exatos e fundamentais. Foi-me mostrado que assim como os homens têm características claras e uma natureza, entre aspas, bem definida, ao se apresentarem frente ao mundo, por que essa natureza, entre aspas? Porque é uma natureza como se fosse um senso comum, um objetivo comum da condição humana. Assim também o poder criativo possui uma natureza clara e definida, um N maiúsculo, porque é uma natureza diferente, é uma natureza essencial. Clara e definida, características distintas, as quais poderiam ser claramente reconhecidas na maneira com que todos os seres vivos, plantas, animais, aves e homens, foram construídos e mantidos. A diferença essencial dos animais, da planta e do homem é que o homem tem a capacidade de cocriar. Então, ele altera essa natureza diante da condição dele. Os animais, as plantas, eles não têm essa capacidade. Eles são sencientes, eles sentem, interagem, mas não cocriam a partir da escolha deles. Como se houvesse para o homem uma capacidade de livre-arbítrio, ainda que ilusória, mas não é o momento da gente falar disso. Você vai ver que o livre-arbítrio é uma ilusão criada pelo ego. Mas calma, não é o momento ainda de falar disso. Vi que estes princípios e características claramente observados no processo da criação eram leis invariáveis governando toda a existência. Estas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas. Isso é importante porque, veja, não leis como uma criação humana, mas leis intrínsecas ao processo da criação. Como uma característica fundamental da causa. E assim, não tem como mudar isso. É inalterável. Você não precisa reconhecer isso. Você apenas tem que aceitar. E quando você aceita e reconhece essas leis intrínsecas da existência, você começa a se tornar mais responsável sobre os seus atos, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, e vê que tudo que você plantar, você vai colher. Quando você inicia esse processo, você começa a deixar de ser ignorante. Ignorante espiritual. Todos nós somos, em alguma medida. Cegos. Estamos na superfície. Não enxergamos o que nos sustenta. Nós apenas percebemos a nossa embarcação boiando. E o que a sustenta? O que está sustentando você? Tem que mergulhar.
são constantes e consistentes, mas não havia tais leis se não houvesse poder criativo inteligente se manifestando por meio do universo. Estes princípios da criação, as características do poder criativo em si, são os seguintes. Eu os traduzo para o seu tempo presente, porque estes princípios são eternos. Agora nós vamos entrar nas características do poder criativo divino. Qual a característica daquilo que você chama de Deus? O que ele faz? Qual que é o propósito? Qual que é a atividade dele? Número 1. A natureza do poder criativo é crescimento. Tudo o que é vivo sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência. Sempre crescimento. Sempre crescimento alicerçado nessas características. Sempre colaborando, sempre cooperando com tudo e todos. Não a capacidade de reter, não a capacidade de segurar para si mesmo, não esse desejo próprio, totalmente nascido do impulso do ego, não algo egoísta, não para si mesmo, mas sempre no todo. Número 2. A natureza do poder criativo é alimentação e nutrição. A alimentação e a nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo, que é evidente para todos aqueles que se dão ao trabalho de considerá-lo. A alimentação é fornecida para todos os seres vivos de acordo com as preferências individuais, e o alimento é dirigido para promover a saúde e o bem-estar. Quando pequenas criaturas nascem, o leite já está dentro da mãe, pronto, à espera do recém-nascido. Isso também é um princípio misterioso da existência que ninguém pode negar. Nenhuma ciência pode explicar por que teria aparecido na existência esta função do sistema que assegura a sobrevivência na espécie. A função em si mesma pode atualmente ser compreendida, mas não o porquê, a mola mestre da função. Se você pegar qualquer médico que trabalhe com esse lado da medicina, né, ele vai te falar todo o processo. Mas perceba, nenhum de nós, eles não sabem dizer o porquê. Ele apenas vê o processo, identifica, qualifica e fala que sabe. Não, mas ele não sabe. Ele está dizendo como é o processo. Mas o porquê do processo? Qual a causa? É isso que ele está dizendo aqui. É um fator, é uma característica natural do poder criativo. A natureza do poder criativo é cura. A cura é uma característica natural da existência e pode-se dizer que é um processo de aperfeiçoamento natural que ocorre para assegurar o conforto individual, mas ninguém pode explicar o que impede a atividade de cura. Quando você quebra um osso, você se dirige a um médico e ele faz o atendimento ali, encostando esse osso para que ele seja calcificado, para que ele seja restaurado. Quem faz esse processo? Natural. Qualquer corte que você faz no corpo vai abrir, vai sair o sangue vai sair dali, mas logo o corpo já começa a cicatrizar aquilo. Primeiro o sangue para, aí se precisar, se for um corte maior, mais profundo, vai ter que costurar essa pele, mas todo o processo de revitalização, de cicatrização, de restauração daquilo, é possível que fique marcas, em alguns casos, mas ele foi feito. Quem faz isso?
Eu sei que são perguntas que você habitualmente você não faz, mas à medida que você vai mergulhando e começa a ver essa atividade, você começa a reconhecê-la e as suas percepções, quando você volta à superfície, serão outras. E aí talvez você fale para aquelas pessoas que estão na superfície, sob o casco da sua frágil embarcação, e diga: gente, tem algo lá embaixo que vocês precisam ver. Não, essa aqui é toda a realidade. Não há nada lá embaixo. E aí você os compreende e volta a mergulhar. Porque agora você não pode mais negar. Você viu. Número 4. A natureza do poder criativo é a proteção. A proteção é uma característica integral do poder criativo e tudo o que parece ser a sua atividade aparentemente milagrosa no mundo é dirigido à proteção. Hoje, seus livros de medicina descrevem os vários sistemas protetores do corpo, mas quando estava no deserto, vi a característica de proteção inerente ao poder criativo inteligente, da seguinte forma: à medida que as plantas, aves e animais estavam me sendo apresentados para que os observasse de forma inspirada, pude ver como cada necessidade de proteção havia sido amorosamente fornecida com grande atenção e cada detalhe. Aqui é a evolução, né? Evolução natural das espécies. Elas estão sempre mudando, né? Nós mesmos tínhamos dentes que chamamos de sisos, que à medida que a nossa alimentação foi modificando, essas novas gerações de crianças nem têm esse dente, né? O próprio sistema, isso é só eu trago como exemplificação, né? O nosso corpo compreendeu aquilo e alterou a quantidade de dentes ali, porque aquele dente que antigamente estava ali, ele não tem mais necessidade, ele é desnecessário. Então houve um descarte, por assim dizer. Número 5. Esta característica de proteção é combinada com outra característica dinâmica de satisfação das necessidades. Isso é evidente no fornecimento de pelos, pelagem e plumas para proteger a pele dos seres vivos, aquecendo-os no frio e abrigando-os no calor. Vi as delicadas terminações dos importantes e sensíveis dedos receberem a apropriada proteção de unhas e cascos. As sobrancelhas protegem os olhos do suor, as pálpebras e cílios protegem os olhos da poeira e do dano. Percebi que os animais que atraem moscas foram equipados com o tipo de cauda que os faz livrar-se delas mais rapidamente. Que tipo alegre e feliz de amor e cuidado se expressou nestes pequenos atributos físicos que pareciam insignificantes e de pouca consequência, e ainda assim tinham repercussões profundas para o conforto de todo ser vivo. Estes luxos físicos, somados ao desenho básico dos corpos, foram claramente o resultado de uma inteligência que teve a intenção de que a criação fosse confortável e feliz, livre do estresse que teriam experimentado homens e animais se não tivessem sido proporcionados estes luxuosos detalhes, ou seja, o poder criativo sempre colaborando, né? Sempre evoluindo no sentido de dar mais conforto físico, conforto para que essa interação, para que essa expressão mundana aconteça e sempre evolua da melhor forma possível. Isso é uma lei intrínseca da existência. Sempre foi assim, é assim e sempre será. Mesmo as funções naturais foram tão inteligentes e confortavelmente desenhadas que suscitam o agradecimento. E tudo isso tão bem escondido, que abençoada, que afortunada a humanidade ao nascer em uma vida tão maravilhosamente suprida.
Mais uma vez ergui louvores e fui elevado em uma dourada luz interior de maravilhoso arrebatamento, pois via que, além de estarem livres do estresse, as criaturas viventes haviam sido criadas para expressarem a amorosa e exuberante natureza do poder criativo. Por isso foram equipadas com membros, braços, mãos, pernas, pés e dedos que lhes permitem deslocar-se, correr, pular, dançar e expressar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Eu senti mesmo que se a humanidade desejasse voar e desenvolver asas, se acreditasse de todo o coração que poderia fazê-lo, algo adicional começaria a se desenvolver para que pudesse voar. Aqui, de uma maneira detalhada e fundamental, e como princípio você começa a perceber a capacidade da mente da criação, de ela criar uma nova linha de manifestação. Foi nesse momento de compreensão da natureza do poder criativo que cheguei até a plena consciência do amor, que dirigia as obras do poder criativo inteligente. Ponderando sobre este amor, percebi que a mãe na criação nutre, protege, satisfaz as necessidades e tenta promover a cura de sua prole. Esta é a atividade do amor. Ou seja, a mãe, né, a mãe como a fêmea, ela expressa as mesmas características do aspecto mãe da consciência universal. Aspecto pai, inteligência. Aspecto mãe, acolá, dando aquilo que é preciso para que essa intenção, para que a inteligência criou, se manifeste e seja conduzida e seja sustentada. Então, por que é importante o poder criativo? Porque você vai vendo que as características, elas são replicadas. É como se esse mundo fundamental fosse um reflexo desse mundo existencial. E a mãe realmente, a mãe na prole, ela faz exatamente algo que vem da característica do poder criativo, ou seja, é inconsciente talvez a percepção da entidade, mas é inerente ao ser dela. Você também pode se perguntar assim, meu Deus, Paulo, mas por que tão aprofundamento? Isso é importantíssimo para que você compreenda à frente o desenrolar dessas cartas. Por isso ela é detalhada, por isso ela é analítica, porque você precisa compreender o porquê. E aí você vai entrar no mundo do efeito. Mas você precisa compreender a causa, o fundamento. E isso vai mudar toda a tua percepção ao longo do caminho. Não é um processo de apenas leitura intelectual. Não, aí não serve para nada. Aí você não vai conseguir penetrar, e essa verdade não vai conseguir penetrar em você. Você vai criar, o teu ego ele cria um julgamento e uma proteção diante das suas atuais crenças. Por isso não há capacidade de convencer ninguém. Apenas de penetrar naqueles que estão dispostos, estão prontos e quiserem receber. Número 6. A característica inata do poder criativo inteligente e amoroso que tem dado à criação sua forma individual e ser entre aspas, né, porque não é esse ser essencial ainda, é um ser que é uma persona, ele é um emaranhado, né, dessa tua consciência fragmentada, individualizada, que é teu ser, com o teu ego se formando e manifestado através da personalidade. Por isso é um ser, entre aspas, por isso é um ser minúsculo, transitório, efêmero e finito. É o trabalho.
Ele trabalha para nós, em nós e por meio de nós. Seu trabalho é sempre, sempre, sempre impulsionado pelo amor. Nosso universo foi construído com amor, por amor e para o amor. Um amor que nós ainda desconhecemos na nossa superficialidade. Perceba o quão detalhado é essa natureza, mas volta para a superfície do mar. Percepções superficiais só podem absorver a superficialidade do meio. Eles não adentram no processo íntimo da criação. Eles nem querem saber. Mas para aqueles que forem corajosos e curiosos suficientemente, vão mergulhar. Esta revelação cósmica me encheu de alegria e admiração. Que mundo mais maravilhoso é este em que moramos? Foi o ponto culminante da minha iluminação e minha visão global da verdade, com relação à fonte de todo o ser. Eu já havia visto a realidade dos corpos físicos compostos de várias comunidades de idênticas entidades infinitamente minúsculas, né? As células, né? Ele está falando, trabalhando em um espírito de cooperação e de harmonia para produzir os vários componentes do corpo, desde a carne, ossos e sangue, até os olhos e o cabelo. A única diferença entre estas comunidades está no tipo de trabalho requerido para seus objetivos comuns. Com toda certeza, o impulso divino por trás de toda esta atividade inteligente e determinada no corpo é a inspiração e a base da própria conduta humana, quando as pessoas trabalham em conjunto para produzir um objetivo planejado. Ou seja, isso existe no ser humano, porque essa é a característica essencial dele. É o mel. É de lá que ele foi retirado. Então, parte disso existe em nós, e nós expressamos isso. Mas por que não totalmente? Por que não perfeitamente? Como as entidades celulares? Devido ao nosso protetor dessa existência. Devido ao nosso protetor e ditador, esses impulsos inerentes que seguram essa individualidade, chamado ego. E aí você vai ver o que acontece. Elas extraem a inteligência e o propósito do poder criativo. Contudo, o comportamento do homem é diferente quando ocupado na construção terrestre ou em qualquer outro projeto comunitário, já que se caracteriza inevitavelmente pelas disputas e pela discórdia. Algo que se sobrepõe a essa nossa natureza. Fui levado a compreender o poder infinito da consciência, da criatividade inteligente, sempre ativa dentro da criação, que mantém a ordem, a cooperação, a harmonia, a produtividade diária, não igualada pelo homem em nenhum lugar, em nenhum tempo. É como se aqui entrasse a capacidade humana de distorcer essa essência dele mesmo, devido aos impulsos do ego, trazendo distorcendo toda essa perfeição e essas características divinas em detrimento de si mesmo. Número 7. A sobrevivência é uma característica natural do poder criativo. Em cada caso, a mais maravilhosa provisão foi feita para que todos os seres vivos cresçam, sejam curados dos ferimentos e das doenças, para que sejam alimentados a fim de manter o corpo saudável, para procriar sua própria espécie, a fim de assegurar a sobrevivência nesta terra. Esta é a única realidade de que o homem pode ter certeza, e sua atividade é consistente ano após ano. O Sol, a Lua e as estrelas têm ficado em seus lugares por milênios, e é reconhecido que todos eles possuem seus próprios caminhos de movimento. Todo este fenômeno faz parte do grande esquema para a sobrevivência da criação. Existe uma orquestra
E existe uma batuta que está nas mãos dessa intenção divina. E isso é superior a você. Numa escala sutil e inimaginável. Se assim é, como não poderia sobreviver à chama eterna do amoroso e inteligente poder criativo escondido dentro de todo tipo de entidades criadas no universo? A próxima vez que você vê um pássaro voando, saiba que é um pássaro que representa a manifestação dessa inteligência divina, amorosa e perfeita. Portanto, este mundo não é senão uma sombra e imagem dos mundos ocultos do poder criativo inteligente e amoroso que existe além desta dimensão. A realidade da totalidade da criação se estende para além deste mundo visível. Como eu falei no começo do vídeo, uma sombra, um reflexo. A superfície. Existe algo sustentando, projetando essa realidade. É a realidade fundamental. Existe a sua persona, chamada por um nome, reconhecido dentro do meio. Mas existe algo essencial a ela, que você desconhece. Essa é a causa fundamental de todo o vazio humano. Esse desconhecimento de si mesmo. Número 8. A característica inerente ao poder criativo, inteligente e amoroso é o ritmo. Percebi que há um ritmo operando no mundo. Tudo está sujeito às estações que dão florescimento e germinação à vida. Uma estação de crescimento levando a uma estação de maturação e colheita, assim como a produção de sementes que garante a sobrevivência da vida vegetal. Logo, ao período de deterioração gradual e o descanso trazido pelo inverno, mas nada do que é criado e vivo é permitido extinguir-se. Essa frase é de abalar. Mas nada do que é criado e vivo é permitido extinguir-se. O Sol e a Lua expressam estas características dentro do universo. Este ritmo, inclusive, pode ser visto nas fêmeas dos seres vivos. Isso nunca se altera. Cada fêmea de cada espécie tem o ciclo natural da sua gestação. O ritmo está em tudo. As nossas vidas têm ritmos altos e baixos, ciclos. Alguns são cíclicos, porque não irrompemos, não transcendemos o ensinamento daquele processo. E aí esse processo se repete. Uma vez que transcendamos, isso vai haver outros, em outros níveis, mas vai ter ritmos. Para tudo isso, perceba que à medida que você vai se tornando consciente, você vai se tornando desperto, porque você começa a perceber isso na vida. E aí as acusações e os julgamentos, culpar o governo, as pessoas, esse presépio cai. Esse teatro passa a ser uma existência de autoinspeção. Não, você não vai se tornar isolado, você vai interagir com o meio, mas você vai interagir com o meio se auto-observando. E de repente você se coloca em silêncio, volta para o teu altar, para perceber, para se auto-investigar. Número 9, as características inerentes ao poder criativo, inteligente e amoroso são a lei e a ordem. A constante ordem e a segurança natural na criação, mesmo ao administrar as diminutas entidades, as células dentro do corpo, surpreendem e transcendem em muito a qualquer esforço humano.
Portanto, o universo inteiro opera sob um sistema de perfeita lei e ordem. Ele está falando que a perfeição de uma célula não tem comparação com a nossa consciência humana, porque a nossa consciência humana ela está nessa condição de ego. Então, ela é distorcida. E uma célula tem o conhecimento de todo o nosso corpo. Se tiver algum cientista que esteja escutando essa leitura comentada, pode descrever aí se isso está errado. Uma célula. Você tem? Eu tenho conhecimento de todo o corpo. Percebi em níveis cada vez maiores de exaltação espiritual que o poder criativo demonstrou determinação inteligente e preocupação amorosa com todos os seres vivos. Compreendi que a vida não é algo nebuloso ou amorfo, mas sim um poder criativo inteligente e amoroso que posso, na realidade, sentir dentro de mim, como um tremendo e intensificado estado de ser, uma percepção, um esplendor, êxtase, alegria e amor. Soube que eu era com isto, preenchido com isto, e era um com tudo aquilo que me rodeava, e era um com o céu e as estrelas. Muito se fala em sucesso humano, muito se fala em conquistas, muito se fala nessa busca incessante e louca por um objetivo que você chega lá e vira o pote de ouro no final do arco-íris, como sempre digo. Mas a questão é, esse é o verdadeiro sucesso. Esse estado de percepção perante esse mundo externo e perante si mesmo. Nessa condição tua que você está buscando hoje, eu não estou falando que está errado, tá? É um caminho. É um caminho de chegar e descobrir que não há nada lá. E aí retornar para si mesmo. Alguns precisam de muito, outros precisam de um pouco menos para descobrir isso. Outros não precisam de quase nada, porque já sabem. Mas essa percepção que ele está falando, tem resplendor nesse caminho que você está buscando? Tem êxtase? Tem alegria duradoura? Tem amor pelo que você está fazendo? Indiferente do que isso vai te proporcionar? Tem agora? Tem presença? Tem essa completude, esse preenchimento desse vazio interior? Se tiver tudo isso, você está no caminho. Se não tiver, talvez você esteja na direção errada. Sem julgamento. Faça o retorno. Se questione. Se perceba. Talvez a tua perspectiva se altere. Mergulhe. Não acredite nessa superfície. Não acredite nesse horizonte. Quando ele percebeu isso, a individualidade dele foi desmantelada em percepção. Ele se sentiu um com tudo e tudo com ele. Essa divisória invisível da individualidade foi quebrada. E subitamente ele foi preenchido. E subitamente ele foi enaltecido. Esse é o sucesso que nós buscamos. E o mais maravilhoso e glorioso de tudo, a real natureza e função deste Pai Poder Criativo era trabalhar para criar alegria, beleza e conforto, assegurando o bem-estar da humanidade. Trabalhar na humanidade fornecendo alegria interior, saúde e conforto,
trabalhar por meio da humanidade, inspirando-a com novas percepções e entendimentos. Você começa a entender que tudo que você está buscando, o que nós estamos buscando na vida, já está dentro de nós, potencialmente. Nós só precisamos se reconectar, se interiorizar, meditar e, a partir disso, perceber gradualmente. E isso será manifestado. Uma visão maravilhosa de gloriosa criatividade chegou à minha mente. Uma vez que nos convertamos verdadeiramente no Um, canais purificados em instrumentos do poder criativo inteligente, poderemos ascender gradualmente em consciência, até realmente expressarmos, por meio de nossas mentes e corações, a própria natureza do criativo universal. Aqui você começa a entender que o livre-arbítrio só existe um: entrega. Tornar-se artífice dessa perfeição. Essa reconexão vai gerar uma expressão, não tua, não seus desejos, mas a vontade do Pai e Mãe Vida. Daquilo, dessa inteligência divina que você chama de Deus. Então, a vida na Terra se tornará verdadeiramente um estado celestial, e a todo momento entraremos em um estado de vida eterna. Esta certamente deve ser a verdadeira meta por trás da criação, pensei. E isso chegou a mim com uma onda de júbilo e amorosa alegria, de que foi este o propósito pelo qual o homem evoluiu e se desenvolveu. Você começa a entender qual é o propósito dessa inteligência divina, dessa consciência. Expressar a si mesmo através de nós. E nós estamos na nossa superfície, na nossa pequenez humana, no nosso egoísmo, no nosso egotismo, nas nossas compulsões, nos nossos vícios, nas nossas mazelas mundanas, tentando criar projetos que nos levem a uma perfeição, a um preenchimento interior. Não se cria nada externo para se completar internamente. Se completa e se preenche internamente para ser manifestado o poder dessa consciência fundamental. É uma inversão de direções. Quantos de nós têm essa consciência hoje? Mesmo neste momento, ainda que o homem seja tão imperfeito no seu comportamento, não há nada absolutamente impossível para ele no futuro, uma vez que, apesar de seus erros, ele é um com o poder criativo, e o poder criativo está dentro dele, dando-lhe vida, um corpo e tudo mais que ele necessita. Toda esta compreensão elevou-me às alturas do arrebatamento, exaltação e do êxtase mais sublime, de modo que eu mal conseguia suportar. Senti que meu corpo se dissolveria com a expansão do poder dentro de mim. Eu irradiava a luz e podia vê-la à minha volta, iluminando a paisagem do deserto. Meu coração cantava em louvores. Quão maravilhoso e belo é o poder criativo, amoroso, que trabalha incessantemente em nós, por meio de nós e para nós. Que milagre era a criação. Muito se fala de poder, mas pouco se compreende do verdadeiro poder. O poder não é ter coisas. O poder não é conquistar pessoas. O poder não é construir um presépio ao teu redor. Tudo isso vai acabar, tudo isso é transitório.
Tudo isso tem um dia certo para acabar. O poder é reconhecer esse poder interno em si mesmo. E a partir desse reconhecimento, haver uma entrega. Até que seja uma entrega total. E essa luz divina opere e se manifeste através de você. Se você pegar um cobertor e cobrir uma lâmpada, pouca luz, se não nenhuma, vai transparecer do outro lado. Mas à medida que esses véus que são nossas personas vão caindo e vão deixando de existir, uma luz interna começa a se fazer aparecer, começa a se fazer manifestar. Esse é o verdadeiro poder oculto dentro de cada um de nós. É possível. Existem impulsos protetores e ditadores que são o nosso próprio ego, blindando essa luz, obscurecendo-a, desconectada dessa voz interna. E aí nos colocamos nessa vida como autossuficientes. Uma ilusão criada pelo ego, que nos abandona, que nos deixa verdadeiramente solitários internamente. E então, essa luz perde força. Então a sua vitalidade diminui, a sua energia diminui, os seus propósitos colaborativos diminuem e você começa a pensar como uma entidade única nesse universo onde tudo é uma coisa só. É isso que acontece com a gente em alguma medida. A gente precisa inverter o rumo dessa história, o rumo dessa direção que equivocadamente e ignorantemente estamos seguindo. As pessoas, em pleno século XXI, estão se comportando como há um século atrás. Elas estão guerreando. É uma parcela delas, mas é uma parcela que causa a aniquilação do todo. Essas pessoas que agem dessa forma têm poder? Isso é poder? Eu deixo para você responder. Obrigado.